Convidar o presbítero Getúlio a estar aqui trazendo a palavra nessa noite em nosso coração. Glória a Deus. Paz, meus amados. É bom estarmos aqui, né? Deus é muito bom. A gente sabe que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas é porque o Espírito Santo de Deus trabalha aqui neste lugar. E nós sabemos que Deus está presente, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, né? O Senhor, Ele diz que Ele está presente. Nós vamos ler no livro de Mateus 20, a partir do 29, que fala sobre 2 cegos, né? 2 cegos. Mateus 20, a partir do 29 até o 34, 2 cegos, a cura de 2 cegos de Jericó. Amém, irmãos? E diz assim a palavra: e saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? Disseram eles: Senhor, nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Amém? Podeis assentar. Irmãos, essa passagem aqui é parecida com aquele cego de Jericó que estava sentado à beira do caminho, tá? Mas aqui em Mateus está dizendo que Jesus estava saindo de Jericó. E lá no cego Bartimeu existe uma diferença. Bartimeu está sentado no caminho para Jericó. Jesus está entrando. Então às vezes há uma confusão achando que é a mesma história, o mesmo acontecimento. Não é. Quando é o cego de Jericó, Jesus está entrando em Jericó. E quando se trata desses 2 cegos aqui, a palavra é bem clara, diz que Jesus está saindo de Jericó, tá? Então veja bem que Jesus, ele não está sujeito a operar só um milagre no mesmo lugar. Eu quero que você pegue isso nessa noite. Jesus, ele não está restrito a operar somente um milagre no mesmo lugar. Esse lugar onde está aqui os 2 cegos de Jericó pode ter sido o mesmo lugar onde estava sentado o cego Bartimeu. A Bíblia não relata, mas nós podemos ver que se trata aqui de 2 cegos. Primeiro, que a palavra dita aqui por Mateus diz que, e saindo eles de Jericó. Quem que estava saindo de Jericó? Jesus e os seus discípulos estavam saindo de Jericó. A palavra é clara. Mas havia o que? Seguiu uma grande multidão. Veja bem que existe uma diferença, né, pastor? Dos discípulos que estão saindo de Jericó junto de Jesus, para uma multidão que está seguindo. Seguir como multidão é muito fácil. A multidão está seguindo, está simplesmente vendo os acontecimentos. Os discípulos, eles não estão só vendo os acontecimentos. Os discípulos estão vivendo os acontecimentos. É diferente você ver os acontecimentos na vida dos outros e você viver os acontecimentos. É preciso que você entenda isso, que aqui Jesus, ele está saindo de Jericó, ele não está entrando, ele está saindo. Mas veja bem que diz: e saindo eles de Jericó.
quem são eles que estão saindo de Jericó? Jesus e os seus discípulos. Aqui não diz que são os 12 discípulos, mas diz que saindo eles de Jericó, uma multidão os acompanhava. Diz a palavra de Deus. Então é interessante que eis que 2 cegos, a palavra aqui é clara, é transparente, diz que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava. Quer dizer, eram 2 cegos, eles não podiam ver quem estava passando, mas eles ouviam alguém dizer que Jesus que estava passando ali naquele lugar. A palavra de Deus diz o que? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? Da palavra. Esses 2 cegos, eles ouviram a palavra. Alguém falou, Jesus está passando. Jesus é a palavra, ele é o verbo que se fez carne, diz a palavra de Deus. Por isso alguém fala para eles aqui, Jesus está passando. Se eles sabem que eles são cegos e que Jesus está passando, e que só em Jesus eles vão encontrar a solução para o problema deles, eles fazem o que? Eles começam a clamar, Jesus, filho de Davi. Sabe, interessante que eles começam a clamar no plural, porque eles não são egoístas. Eles começam a falar assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ele não pede, são 2 cegos, mas poderia ser eu e outro cego, e eu falar assim, Jesus, tem misericórdia de mim, e nem atentar para aquele outro que está cego. Mas aqui eles usam uma terceira pessoa do plural, não é isso? Nós, tem misericórdia de nós. Ou é a primeira? É a primeira pessoa do plural, nós, tu, eles. Eles usam o termo nós, tem misericórdia de nós. Eles não pedem, cada um sai na frente pedindo, Senhor, eu primeiro. Não, ele fala. Por que eles falam, tem misericórdia de nós? Dá para entender, sabe, pastor, aqui, para você sentir a dor do próximo. Nós, seres humanos, somos assim. Nós precisamos estar sentindo a mesma dor para entender. Por que eles pediam, tem misericórdia de nós? Porque o que um cego sentia, o outro também sentia. O que o outro sentia, o outro também sentia. Então, a hora mais fácil de você se colocar no lugar do sofrimento alheio é quando você está passando pela mesma dificuldade. Veja bem que eram 2 cegos, mas os 2 precisavam de ter a visão. Eles precisavam de receber a cura. Às vezes nós olhamos para as pessoas e até menosprezamos o sofrimento delas ou dela, porque nós não sabemos o que elas estão sentindo. Mas aqui, por isso a Bíblia relata que são 2 cegos, porque ali, apesar deles não terem visão, mas eles tinham sentimento. Eles tinham compaixão pelo outro. Já pensou? O cego ter compaixão do outro cego? E era o que estava acontecendo aqui. Porque quando eles ouvem que Jesus está passando, eles usam o plural, tem misericórdia de nós. Talvez se fosse eu, no meio de uma multidão enferma, eu ia falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas nós precisamos entrar na casa do Senhor e pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Por quê, irmão? Porque todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas necessidades. E Jesus está passando, e eles começam a clamar. Mas você vê, olha, irmão, é interessante o que a multidão é capaz de fazer. A multidão quer frustrar os planos daqueles 2 cegos, mandando eles se calarem. Sabe por quê? Porque a multidão, ela não tinha compaixão.
A multidão não estava sentindo a dor que eles estavam sentindo. A multidão, não, eles pareciam enxergar, mas eram mais cegos do que os próprios cegos, porque elas não enxergavam a dor do seu próximo, elas só enxergavam elas mesmas. Mas aqui tem dois cegos que enxergam a dor um do outro, e é isso que a palavra de Deus nos manda, que nós devemos de ter compaixão um do outro, porque nós não conhecemos a dor. Eu não conheço a dor que você passa, mas eu sei que você passa pela dor, pelo sofrimento. Você não sabe a dor que eu passo, mas eu passo pela dor, passo pelo sofrimento. Mas eu quero te falar uma coisa, eu não sei, você não sabe, a igreja não sabe, mas existe um que está lá nos céus e ele sabe de todas as coisas. A multidão tentou calar os dois cegos. Eles colocaram os cegos agora para baixo, mas eles não se conformaram, porque a multidão não era capaz de enxergar o que eles estavam necessitando. A multidão nunca enxerga. A multidão quer sempre quis barrar Bartimeu. Foi assim. Mandou que Bartimeu se calasse. Não perturbem o mestre. Mas Bartimeu, ele continuou clamando. E aqui esses dois cegos, que a Bíblia não diz o nome, diz que esses dois cegos começaram, quando eles ouviram que era Jesus, eles começaram a clamar: não vou perder essa oportunidade, Jesus está passando por aqui. Mas diz aqui a palavra que Jesus passava e clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Usou o plural, não usou o singular. Não foram egoístas um com o outro. Eles não queriam só para eles, eles queriam para os dois. Por quê, irmão? Porque eles sentiam a dor da cegueira. A mesma dificuldade que tinha um cego, o outro também tinha. Mas a multidão também tinha suas dificuldades de enxergar, de ter compaixão. A multidão, ela deveria de estar ali para incentivar. Muitas das vezes você está dentro de casa e você não tem um incentivo para poder um dos seus parentes falar assim: não, vai em frente, você está no caminho certo. Tem gente até que tira o estímulo, tira o incentivo, mas você não deve se abater por isso. Sabe o que? Faz parte do plano de Deus. Quando a multidão aqui começa a querer, a falar com eles para eles se calarem, a multidão os repreendia, diz o 31, para que se calasse. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles sabiam da necessidade deles. A multidão não sabia da necessidade deles, ou fingia não conhecer, só em ver que eles eram cegos. Se eles eram cegos, eles tinham as suas dificuldades. Mas quem consegue enxergar isso? A multidão. Aquilo que a multidão não enxerga, aquilo que talvez alguém que esteja do seu lado não enxerga, Jesus enxerga. Jesus sabia. Jesus conhecia a dor. Jesus conhecia a dor daqueles dois cegos. Jesus não ia ser egoísta também e curar um e deixar o outro sem cura. Sabe, eles estavam no momento certo e no lugar certo, e eles não se deixaram levar pelo obstáculo da multidão. O problema às vezes é que você se abate por causa dos obstáculos. Às vezes você retrocede por causa dos obstáculos. Obstáculos não é para ninguém retroceder. Obstáculos às vezes são permitidos por Deus para impulsionar a sua fé. É para que você busque mais. Quando nós encontramos um obstáculo, nós temos que buscar em Deus uma saída, meu irmão. Lembra aqueles 4 que levavam um paralítico até Jesus?
e não tinham como passar pela porta daquele paralítico. Eles encontraram uma saída. Não, mas vamos levá-lo até Jesus. Eles abriram o telhado e levaram aquele paralítico até Jesus. Eles viram o obstáculo da multidão, viram o obstáculo do telhado, mas eles estavam decididos que iriam levar aquele paralítico até Jesus. Eles tinham um objetivo, e eles não, os obstáculos não impediram que eles levassem aquele homem até Jesus. E aqui esses dois cegos, nós podemos ver nitidamente que o único obstáculo ali era uma multidão que mandava eles se calarem. Mas eles não se calaram, irmão. Se nós não clamarmos, diz a palavra de Deus, as próprias pedras clamarão. Você não é pedra. Você não é pedra. Quem tem que clamar sou eu e você. O Senhor, Ele não quer responder às pedras. Ele quer responder àqueles que são deles, aquele que tem fé. A fé, irmãos, ela é algo que é preciso exercitar, é preciso se esforçar, para que através da fé o milagre venha acontecer na nossa vida. Mas até o milagre acontecer, vem muitos obstáculos, vem muitas dificuldades. Mas tudo isso é permissão de Deus. Jó está lá naquela vida miserável que ele estava vivendo. Mas uma coisa é engraçada, que Jó, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Jó, ele estava abatido, estava numa dificuldade tão triste, que ele só via em Deus a saída para aquela situação. Mas é interessante que mesmo assim ele via a saída. O problema às vezes é você desanimar e você achar que não tem saída. Ei, tem saída sim. Eu não sei qual é a saída que Deus vai colocar para você, mas tem saída. O que você está vivendo tem saída. O paralítico entrou pelo telhado, mas tinha uma porta aberta para ele passar com a cama nas mãos e passar caminhando, meu irmão. Tem saída. A nossa fé é a saída para todas as dificuldades. Sem fé nós não podemos agradar o Senhor. Diz que sem fé e sem amor. Olha aqui, a gente vê a fé daqueles dois cegos e vê o amor um pelo outro. Veja bem, que por eles serem cegos, não impedia deles terem amor um pelo outro. Eles amavam um ao outro, independente do que era um, do que era o outro. Mas é aquilo que eu falei, eles conheciam a dor da cegueira, eles conheciam a dor do próximo, eles não desejavam o que eles estavam passando para ninguém passar, eles não desejavam isso, eles só desejavam uma coisa: ter um encontro com Jesus, que eles seriam curados, isso que eles almejavam. Mas veja que a multidão fez de tudo para que eles não recebessem o milagre. A multidão fez de tudo, irmão. Geralmente a multidão ela é contra, ela nunca vai ser a favor. A multidão nunca vai estar do seu lado para ser favorável. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que romper no meio da multidão para poder tocar em Jesus. Se ela não rompe a multidão, ela não tocava em Jesus. E se ela não toca em Jesus, ela não ia ser curada. É preciso romper os obstáculos. Tem obstáculo, tem muitos obstáculos. Tem muitas dificuldades, Mas o Senhor nos convida a nos fortalecermos nessa noite, a não desistirmos. Não há impossíveis para Deus. O próprio Jesus Cristo falou: porventura há alguma coisa impossível para Deus? Não há nada impossível. Aquilo que parece que é impossível a Deus, creia numa coisa: não há impossíveis para Deus. Ele pode todas as coisas. A saída
para todas as dificuldades está no Senhor. Não existe outra saída. Quando alguém vem e nos desanima, ou tenta nos desanimar, olhe para o alto e fale como Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que vai acontecer, eu sei que eu vou conseguir, porque Deus é comigo. Você precisa declarar isso para envergonhar Satanás. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo. Veja bem, Jesus, ainda que aquela multidão mandavam eles se calarem, eles clamavam ainda mais: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que queres que vos faça? Plural. Jesus está perguntando aos dois: que queres que vos faça? Jesus, ele não se dirigiu só a um cego. A frase de Jesus é: que queres, ou que quereis que vos faça. Plural mais uma vez. Jesus, há momentos que ele vai usar o singular, há momentos que ele vai usar o plural. Veja que nos 10 leprosos, Jesus falou a mesma coisa. Plural, eram 10 leprosos. Mas naqueles 10 leprosos, Jesus curou os 10, e os 10 queriam ser limpos. Jesus cura os 10. Volta um para agradecer. Voltou só um para reconhecer e agradecer ao Senhor pela cura. Quantas coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Irmãos, às vezes nós esquecemos de agradecer. Às vezes nós pedimos mais do que agradecemos. Só em estarmos aqui essa noite é motivo de gratidão. Porque quem sabe você poderia estar dentro da sua casa e entrar uma bala perdida, como já aconteceu em alguns lares aqui. Chegamos em casa um dia, não foi, meu filho? Já tem alguns anos isso. E o vidro da janela estava quebrado. Aí olhamos, estava o guarda-roupa lá, um furozinho pequenininho, provavelmente uma bala. Essa foi perdida, porque não nos encontrou. Mas aconteceu, não estávamos em casa, para a honra e para a glória de Deus. Nós estamos sujeitos, irmãos, a tudo. Mas aqui nós estamos falando de sentir a dor do próximo. Nós precisamos entender. Quando a irmã Milena falou comigo sobre coluna, hérnia de disco, eu falei: não, eu sei, irmão, o que é isso, eu também tenho hérnia de disco. Então você precisa você precisa viver aquilo para você entender a dor dela. Senão fica só de boca. Não, eu entendo. Às vezes Deus permite você sentir algo que alguém já está sentindo, porque quem sabe você nunca entendeu. Quando seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa chega para você e fala: olha, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo assim, assim. Mas se você não sente aquilo, você não vai entender como deveria de entender. E aqui Deus permite que dois cegos se ajuntem, fiquem no mesmo lugar, porque eles estavam agora, quem sabe, conversando um com o outro das suas dificuldades por causa da cegueira. Eles estavam próximo do milagre, mas a multidão bem mais cega do que eles, porque uma multidão que enxerga, ela não tenta te tirar da bênção, muito pelo contrário, ela vai te empurrar para a bênção. Mas aqui existe uma multidão que está querendo tirar eles da bênção, está querendo tirar eles do milagre. Mas o importante é que eles não se deixaram abater pela palavra negativa. Eram várias pessoas falando para eles: ei, se calem.
como que Jesus não ia se importar com o clamor deles. O Senhor se importa com o teu clamor, irmão. O Senhor se importa com a sua oração. Quem sabe você entrou hoje aqui pensando assim: eu oro e não vejo acontecer nada. O que vai acontecer, eu não sei. Como que Deus vai fazer, eu não sei. Ele tem diversas maneiras, multiforme, graça de Deus, quer dizer, ele tem várias formas de agir na nossa vida. E Ele age da maneira que lhe apraz, da maneira que Ele quer. Quando nós pensamos: já estou cansado de orar, não vou pedir mais. Não pare de orar. Continue orando, continue pedindo, continue acreditando. Porque esses 2 cegos estavam aqui. E chegou a oportunidade deles de conseguirem o objetivo deles, que era enxergar, que era ver. Mas quando nós temos aquele objetivo, vai surgir as dificuldades. Vai surgir dificuldade, sim, vai surgir na vida de todo mundo. Surge dificuldade. Quando nós queremos fazer o bem, surge dificuldade, vai surgir empecilho. Na hora da sua oração, alguém vai ligar para você. Eu tenho mania eu não desligo o celular, eu tiro o volume de zap, de tudo, porque senão você não consegue orar, você não consegue ter um contato com Deus. Será que Deus se agrada de você estar orando, falando com Ele, daqui a pouco o celular toca e você se levanta, alô? E Deus? Será que aquela ligação é mais importante do que o contato que você está tendo com Deus ali naquele momento? Irmãos, buscar a presença de Deus é se desligar do mundo. E você, para se desligar do mundo, você precisa, em certo momento, desligar o celular. Eu não vou dizer que você tem que se desligar dos seus problemas, porque não. É os nossos problemas que nos ligam a Deus. São as nossas dificuldades que nos fazem clamar a Ele. Aqui, os 2 cegos estão em dificuldade, por isso que eles estão clamando. Mas é interessante que quando Jesus os chama e pergunta: o que vocês querem que eu faça? Jesus Cristo já sabia que eles eram cegos, mas eles precisavam abrir a boca para aquela multidão ouvir que, em meio àquelas palavras negativas, eles não iam se deixar intimidar, eles iam pedir a Jesus a cura, pedir a Jesus o milagre. Que às vezes você está preparado para pedir um milagre, e de repente você comenta com alguém vem e te desanima, fala: que isso é loucura, Deus não vai fazer isso nunca na sua vida. Deus faz, irmão. Deus faz. Deus é Deus que faz. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele diz que Ele honra aqueles que têm fé. Ele honra. O tempo é de Deus, o tempo não é nosso. Não adianta chegar para Deus e mostrar o seu relógio, o seu celular com as horas. O tempo é de Deus. O tempo pertence a Ele. Diz a palavra que há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar. Mas Ele diz que nós devemos de chorar com os que choram. Há tempo de se alegrar, e Ele diz também que nós devemos de se alegrar com os que se alegram. Só que às vezes, quando você vai contar uma bênção que você está alegre, você acaba entristecendo aquela pessoa que infelizmente ela se diz ser sua amiga e ela não é. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Mas aí, o que a gente tem plantado? O que a gente tem plantado para pedir a Deus uma colheita que venha saciar a nossa fome? Irmão, nós precisamos plantar no mundo espiritual primeiro. Porque a nossa fome
espiritual é maior do que a fome da carne. Porque a fome espiritual, ela só é saciada através da palavra, da oração, do jejum. A fome espiritual, ela só é saciada com busca. E essa busca não é nas pessoas. Às vezes nós queremos buscar a solução para os nossos problemas interiores nas pessoas. Às vezes nós queremos entender o que a pessoa está falando, mas quando ela fala, não, é no meu interior que está acontecendo. Só tem uma palavra: procura Jesus, fala com Ele, porque Ele entende. Jesus entende, irmão. Aquilo que dentro do seu lar ninguém está entendendo, Jesus entende. A multidão não entendia que aqueles cegos queriam, precisavam de um milagre. Mas os dois cegos, eles se entendiam. Como eu falei no início, eles sentiam a dor um do outro. Sabe? Quando você sente a dor do seu próximo, só sente a dor da perda aquele que perde. Aquele que nunca perdeu, ele não vai entender aquele que perdeu. Só entende a alegria daquele que ganhou, aquele que também já ganhou. Então, irmãos, é preciso termos compaixão, entender. Aqui a multidão não quis dar atenção a eles, mas olha só que Jesus, Ele dá maior atenção aos problemas daqueles dois cegos. Jesus Cristo se coloca ali à disposição. Jesus Cristo fala para eles: o que vocês querem que eu faça? Eles eram cegos, eles queriam ver, eles queriam enxergar, eles queriam ser pessoas normais. Sabe, às vezes no nosso interior vem tantas coisas, tantas dificuldades, que nós às vezes pensamos: não é normal o que está acontecendo. Tem coisas que, se você for explicar para um médico, para um psicólogo, nem ele vai entender. Porque até o psicólogo, ele é limitado, meu irmão. Ele também sofre as aflições que você sofre. O psicólogo que está te dando uma consulta hoje, quem sabe amanhã ele também vai estar num psicólogo, porque ele é homem, passa por dificuldades também. Às vezes ele pode até entender o que você está passando, mas ele não entende o que ele está passando. Mas Jesus, Ele entende o que você está passando, e Ele te ajuda a caminhar. Você precisa permanecer na fé. Você precisa crer que nas suas orações o Senhor está presente. Quando Daniel está buscando a face do Senhor, na Daniel 10:12, o anjo desce e diz: Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras. Humilhai-vos perante o Senhor, e no seu tempo Ele vos exaltará. Deus ouve, irmãos. O ouvido do Senhor não está agravado ou entupido para que não possa ouvir. Ele ouve a nossa oração, mas Ele quer mais. Ele quer mais de mim, Ele quer mais de você. Ele quer mais. Se você quer mais dele, Ele quer muito mais de você. Ele quer a sua felicidade.
E não existe felicidade completa se não for com o Senhor. Não existe cura interior se não for através do Senhor Jesus. Médico nenhum pode trazer cura interior. A cura interior vem através da nossa fé em Jesus Cristo. Aqueles 2 cegos tinham problemas também no interior, que a multidão desconhecia. A multidão olhava ali para 2 homens cegos, só isso. Mas Jesus não olha para você dessa maneira. Ele olha lá no nosso íntimo. A palavra de Deus diz em Hebreus que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos de tratar. Deus vê tudo. Não existe nada em oculto. Tem coisas do oculto, do nosso cotidiano, que precisa ser tratado com Deus. Tem coisas, irmãos, que só sai através de oração e jejum. Tem coisas na nossa vida, eu estou falando da nossa vida, só sai com oração e jejum. Mas que isso, irmão Getúlio? É da nossa vida. Tem coisas que só saem com oração e jejum. Primeiro temos que pedir ao Senhor forças e falar: Senhor, eu peço força ao Senhor para orar, para jejuar. Sabe de quê? Eu sinto fome. A carne quer se alimentar, mas às vezes nós alimentamos muito a carne e não alimentamos o espírito. Aí vem a queda, aí vem o desânimo, porque nós estamos mais preocupados em alimentar a carne do que alimentar o espírito. E o espírito, ele só é alimentado com oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra é o nosso alimento espiritual. Porque se o espírito está forte, a carne vai estar forte. Mas se o espírito está fraco, a carne vai estar fraca. É preciso buscar. E em Jeremias ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca o Senhor. E aqui Jesus, eles respondem: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Jesus tocou nos olhos dos 2 cegos. Eles enxergaram e seguiram a Jesus piamente. Mas eu tenho certeza que esses 2 cegos, eles não seguiram a Jesus como aquela multidão estava seguindo. Eu creio que aqueles 2 cegos agora, eles seguem Jesus de uma maneira totalmente diferente, porque eles entendem que se não fosse Jesus na vida deles, eles não teriam a visão, aquele milagre não teria acontecido. Então, irmão, a palavra de Deus é essa: clama a mim, clama, 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 clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas, o que? Coisas velhas? Não, Deus quer te anunciar, quer trazer coisas novas para você, mas as coisas novas que Ele quer trazer, é preciso estar clamando, é preciso estar buscando. Clama, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Porque Deus diz isso? Porque Ele não tem coisas pequenas para você, Ele tem coisas grandes. Creia nisso, meu irmão, creia. Não seja um cego espiritual como aquela multidão era. Você tem Jesus do seu lado. Você não precisa ver, você precisa crer. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Nós somos bem-aventurados.
Nós somos felizes porque nós cremos. Creia que o Senhor tem milagre para fazer em você, tem milagre para fazer no seu lar, tem milagre para fazer na sua família. Quem sabe as pessoas que estão em sua volta, no teu trabalho, dentro de casa, são pessoas que ainda não enxergam como deveriam de enxergar. São pessoas cegas, são pessoas que estão carentes de oração. Ore por elas, para que elas possam enxergar que você é um milagre dentro do lar. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, porque o nosso Deus é grande, Ele não é mesquinho. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, coisas grandes e firmes, porque o nosso Deus é grande. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Aplaudo o Senhor, meu irmão.